Olá, pessoal, boa noite. Acho que estamos ao vivo, está certinho. Vou esperar alguém chegar por aqui e me sinalizando se está me ouvindo bem, se está conseguindo me ver, né? Se está tudo certinho. Boa noite a quem já está por aqui, quem está chegando para a gente conversar sobre amamentação. Então, o tema de hoje, como vocês conseguem ver aqui no título, é como se preparar para a amamentação. E junto comigo vão ter 3 profissionais parceiras da Gestar. E a gente espera, né, que seja um momento de muita contribuição de vocês e também de muito aprendizado. Para quem não me conhece, nunca esteve por aqui, nunca assistiu outra live, eu sou a Letícia, sou a fundadora da Gestar. E a Gestar é uma plataforma totalmente digital que tem como objetivo conectar profissionais que atuam na saúde, bem-estar e cuidados materno-infantil às famílias que estão buscando por esse atendimento. Então, para a gente também não atrasar muito, vou convidar aqui a Palco Digital, as nossas profissionais parceiras. Deixa eu aceitar. Pimentel, Carol e falta só a outra Mari. Tá por aí? A Mariana Santana. Oi, Mari, boa noite, tudo Boa bem? noite. Deixa eu só ver qual era o Insta aqui da Mari, para eu convidar ela, ver se ela já tá por aqui. A Carol tá conseguindo entrar? Ainda não chegou aqui, né? Você tá me ouvindo bem, Mari? Tô ouvindo, vendo, tá ok. Tá ótimo. Deixa eu ver se as meninas conseguem entrar. Essa aí que entrou é quem? Olá, Ah, tudo bem? tudo bem vocês? Oi, seja bem-vinda. Obrigada. Só ver a Carol aqui. Vamos ver. Bom, alguém tá dando. Eu acho que é a Mariana. Tá dando retorno do meu áudio. Eu, que tem duas Mari. Eu acho que é você. Vocês estão ouvindo bem? Eu tô com Eu tô áudio, ouvindo, fone. eu tô ouvindo bem, mas eu estou sem fone. Mari Santana. Fone? Você prefere que eu pegue o fone? Porque eu tô no. Tá, ok. Obrigada. Enquanto isso, a Carol. Então, Legião está com. Eu vou só esperar o fone e aí eu peço vocês sentarem. Oi, Mari. Fala de novo. Consegue me ouvir? Tô ouvindo, tá só com um atrasozinho na fala. Mas tá melhor. Tenta só falar um oi, boa noite novamente. Oi, boa noite. Tá um pouco melhor. Acho que Ok. agora tá dando pra gente falar, vai melhorando. Oi, Carol. Tá conseguindo ouvir a gente? E a Carol tá com um probleminha de conexão. Oi? Oi? Acho que foi. Parou de rodar aqui pra mim. Bom, gente, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, né, antes da gente dar início a essa live de hoje.
E aí vou pedir para Mari Santana começar se apresentando e depois a gente passa para as outras duas, pode ser? Sim. Tudo bem. Eu vou falar, se estiver baixo ou alto, podem me dizer, ok? Tá no volume ótimo. Meu nome é Mariana Santana Barra. Eu sou mãe do Bernardo, de 6 anos. Me formei em enfermagem em 2009 e desde que o Bernardo nasceu, me despertou a vontade, né, o desejo imenso no meu coração de ajudar outras mulheres no período da amamentação, que é um período que eu tive muita dificuldade. Então eu pensei assim, se eu como enfermeira tive dificuldades, com certeza outras mães também terão, né? Então, o Bernardo tem 6 anos e meio, há 6 anos, agora em dezembro, completam 6 anos que eu tenho a Mami Consultoria, né? Onde eu atendo mães do puerpério, então eu trabalho basicamente com consultoria em amamentação, dou curso para as gestantes, então, assim, esse é o meu trabalho, é o trabalho que eu amo fazer isso, e agora eu estou fazendo pós em obstetrícia, termino agora em novembro, serei enfermeira obstetra. Durante esse tempo eu fiz vários cursos, né, voltados para o puerpério, e trabalho em conjunto com algumas psicólogas aqui de Goiânia, fonoaudiólogas, odontopediatras, e basicamente esse é o meu trabalho aqui. Legal, Mari, obrigada por se apresentar, Nada. contar um pouquinho de você. Vou passar para outra Mari e aí depois a Carol fala, então. Pode ser? Boa noite para todas. Mais uma vez, obrigada, Boa Letícia, noite. pelo convite, né, por podermos estar aqui juntos nessa plataforma que transforma vidas. Eu sou Mariana Pimentel, sou enfermeira obstetra. Atualmente eu estou trabalhando na equipe Novo Ser, junto com a Thaís Stanziola, que também é enfermeira obstetra, e juntas a gente vem fazendo esse acompanhamento a diversas famílias, né? Fazendo a preparação para o parto, atuamos juntas também no trabalho de parto, seja trabalho de parto, tanto o parto planejado, né, domiciliar, quanto o parto que a gente ajuda a planejar para ser hospitalar. E no pós-parto a gente também dá continuidade a esse cuidado, acompanhando principalmente com relação aos desafios da amamentação, aos desafios do puerpério. Então, a gente vem nesse acompanhamento das mulheres desde lá da gestação até esse bebezinho no colo e preferencialmente fazendo contato pele a pele, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E é isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para poder trocar saberes e tirar as dúvidas. Dentro do tempo aí que a gente puder, a gente vai respondendo. E as pessoas que desejarem também entrar em contato posteriormente também para a gente continuar tirando as dúvidas, fiquem à vontade também. Sejam bem-vindos. Obrigada, Mari. Bem-vinda novamente. E você, Carol, conta um pouquinho. Então, gente, eu sou dentista, eu sou especialista em cirurgia bucomaxilo, então sempre trabalhei com trauma. E a minha história com a amamentação começou quando eu voltei de licença maternidade, que eu comecei a ter que avaliar e fazer muitas cirurgias de freio no lugar onde eu trabalhava. E aí, com isso, eu comecei a estudar mais sobre a amamentação, entendendo que não basta só eu saber operar, mas sim entender de amamentação para poder indicar bem essas cirurgias e poder discutir melhor com os profissionais que davam assistência a essas mulheres. E muitas vezes elas chegavam sem assistência, sem uma consultora, sem me orientar sobre amamentação. Então, achei que era muito importante. Foi quando eu comecei a trabalhar com amamentação. Hoje em dia, eu estou morando no Canadá, então não estou exercendo odontologia. Eu trabalho hoje em dia só como consultora de amamentação aqui. E está sendo muito interessante porque é uma experiência muito diferente, né? É uma sociedade com hábitos diferentes, é um país de muito imigrante, então a gente entra em contato, quem trabalha com saúde aqui, né? Com pessoas de culturas muito diferentes, e na amamentação isso é muito interessante porque muitas coisas da nossa psique, da nossa cultura, estão envolvidas no ato de amamentar, né? Então tem sido um momento muito interessante na minha vida profissional.
Que bom, Mari. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda de volta. É muita Muito Três é Mari, gente. demais. Imagina, Mari, Mari, Mari. E aí, para a gente começar um pouquinho, né, a entrar no tema, eu vou trazer aqui uma pergunta para a gente poder refletir, né? Pensando que o período da amamentação, ele pode ser exaustivo, muito cansativo, ele pode requerer muito mais doação, né, do que aquela família estava esperando e imaginando, além da dedicação e de novas adaptações. E aí, pensando nisso tudo, a gente pode afirmar que a amamentação é um direito disponível a todas? O que vocês têm a falar um pouquinho sobre isso? Carol já Não, estava lançando a é, pergunta. infelizmente não é acessível para todo mundo, né? É, a gente pode pensar só no Brasil, nas leis que a gente tem, né? A gente sabe que a amamentação exclusiva é orientada, é preconizada não só pelo OMS, mas o Ministério da Saúde, ele apoia, né? Ele está junto com a OMS nessa recomendação, mas as leis trabalhistas no Brasil só dão 4 meses de licença, né? É uma conta que não fecha. E a gente sabe que muitas vezes, muitos profissionais autônomos também não têm direito a esses 4 meses de licença, Exatamente. né? Então, e aí acho que começa a entrar um grande conflito interno da pessoa que está amamentando, né? Porque ela quer amamentar, mas a estrutura ao redor dela não permite que ela continue. E muitas vezes ela não entende que não é ela que não está conseguindo, é a estrutura ao redor que não favorece que ela possa continuar, né? Não é claro, para a gente que trabalha com amamentação e tal, pode parecer claro, mas para a pessoa que está amamentando e está entrando em contato pela primeira vez com esse universo, ela se sente muito incapaz, né? Tipo, nossa, eu tinha que aumentar durante 6 meses e eu não consigo, eu não posso. Então já começa essa jornada de amamentação com essa sombra, né? E agora? Como é que eu vou fazer? Né? Então, poucas pessoas têm esse direito, né? Conseguem ficar esse tempo em casa para amamentar. E além disso, né, não tem uma estrutura familiar que favoreça, né? Não tem licença parental, né? O homem fica pouco tempo em casa para poder auxiliar, né? O parceiro, né? O companheiro fica pouco tempo em casa. Exatamente. Então, é uma jornada sozinha, né? E sem apoio, nem em casa, nem social, né? É bem complicado. Existem outros países, óbvio, que tem uma situação melhor, mas tem outros com situações piores ainda do que o do Brasil, sabe? Tipo, a gente pode usar os Estados Unidos e França, que a licença ainda é menor do que 4 meses, sabe? Então, assim, mulheres pelo mundo todo, na verdade, sofrem com essa falta de direito, né? De exercer seu poder de amamentar, enfim. E com essa culpa sempre recaindo em cima dela, né? É como Sim. Sim. se não fosse da sociedade, sendo que amamentar é um ato totalmente envolvido com a sociedade em geral e a culpa cai sempre para a mulher, né? E a indústria vai aproveitando nessas brechinhas, né? Porque aí você pensa assim, tipo, acho que recentemente a gente teve a história das fórmulas, né, contaminadas nos Estados Unidos e que foram tiradas do mercado e tal. Gente, assim, foi uma grande comoção na mídia daqui, né, da América do Norte, que a gente tinha muita influência. Assim, era desesperador. E você pensa, por que que nos Estados Unidos era tão preocupante? Né? É muita gente usando fórmula, porque a licença é muito curta, é muito difícil você conseguir amamentar uma criança exclusivamente por 6 meses. Nossa. Aqui no Brasil, a gente tem a lei, né, de 4 meses de licença maternidade. Tem empresas, né, que conseguem oferecer 6 meses de licença maternidade, mas é que a gente ainda tem a cultura da fórmula por conta de médicos que ainda não estão atualizados em relação à amamentação, né? Eu chego na casa das pacientes para atender e eu me deparo já com um bebê com 3 dias tomando 60 ml de fórmula. E isso é realmente assustador. Bebês que saíram da maternidade com 60 ml de fórmula, né? E a gente sabe que isso não é o ideal. Mas quem indicou foi o pediatra e essas mulheres confiam muito nos pediatras. Então, assim, nós como consultoras precisamos ter esse respaldo, precisamos informar e informar essas mulheres. E quanto mais a gente trabalhar nas redes sociais, que hoje é o que mais vem ajudando a gente a disseminar informação de qualidade sobre o aleitamento materno, a gente tentar puxar esses profissionais
para este trabalho em conjunto, né? Porque a amamentação, eu sempre falo para as minhas pacientes, a amamentação, ela não é só da mãe e quem vai auxiliar não é só o pai, quem vai auxiliar é a rede de apoio. E a rede de apoio não é só a avó, a tia, não. A rede de apoio é o trabalho, né? O local onde ela trabalha, as leis que auxiliam essa mãe no período da amamentação e as instituições de saúde, né? O pediatra, principalmente, porque as mães confiam muito nele. Então, se o pediatra passou aí, elas têm respaldo de dar essa quantidade aí de fórmula, isso vai aumentando, isso acaba com um desmame precoce e acaba, às vezes, até com uma depressão pós-parto por essa mãe não ter conseguido amamentar, né? O tempo que deveria ou da forma que queria amamentar. Então, assim, a gente realmente fala, amamentar é um ato político, né? E depende de políticas públicas também para isso. Sim, que auxiliem, né, nesse processo, porque Exatamente. eu falo mais especificamente aqui do Rio de Janeiro, né? No momento estou em Niterói, a maior parte dos nossos atendimentos costuma ser Niterói, São Gonçalo, Rio, cidade do Rio, e a realidade, infelizmente, assim, não é diferente, Não é. sabe? A maior parte das mulheres que a gente recebe também já vem com essa prescrição de fórmula direto da maternidade. E aí acaba entrando em conflito, né? Inclusive, para além, né, dessa questão do uso da fórmula, a questão do uso da mamadeira, já desde lá dos primeiros dias. Exatamente. E aí elas chamam a gente para tentar auxiliar nessa amamentação que não está acontecendo e acreditam ser por uma incapacidade própria, né? E é muito... Não sei dizer, acho que é muito sofrido, né, para cada mulher, é nesse sentido, porque a cobrança já se inicia muito cedo, né, e desde esse processo de preparo para amamentar, porque ela tem que amamentar, é quase que, né, é uma conduta assim cultural, a mulher vai ser mãe, então ela tem que amamentar. E aí na hora dela conseguir fazer isso, esse suporte está muito... Né? E os profissionais que deveriam estar justamente nesse apoio real à amamentação, ao aleitamento materno, exclusivo, até os 6 meses, como, né, foi falado, né, tudo preconizado ali, infelizmente ainda não é. E aí elas acabam entrando nessa confusão mesmo e de se sentirem incapazes, isso que é mais triste, assim, porque não são. Assim, o que eu acho interessante é porque, só um parênteses sobre a fórmula prescrita precocemente, o que eu via muito no Rio era assim, uma prescrição se necessário. Mas Uhum. como é que a família precisa ser A mãe não Quem necessário? dosa isso, né? Se Quem necessário, como assim se resolve? Para necessário? quem? E necessário para quem, né? Isso, e muitas vezes as prescrições eram se necessário, caso rolasse um desespero da pessoa que amamenta, e não obrigatoriamente Sim. necessário para a criança que está sendo alimentada, né? Então, então toma aqui essa fórmula se necessário, É. e sem um suporte adicional, né? Tipo, como usar, e como administrar e tal, tipo assim, vai. E já aqui o que eu vejo muito da fórmula sendo orientada é para o ganho de peso na primeira semana de vida, para recuperar o peso do recém-nascido pós o nascimento, logo na Tem que primeira semana. ser. Tem que ser para ontem. Então, e aí esse uso. Aí tem mais uma coisa: aqui a fórmula você consegue encontrar ela já pronta. Não precisa misturar água com pozinho, ela já vem pronta Nossa. e você compra o biquinho. Só Entendeu? Você pode. encaixar. É só encaixar. Gente, Assim, mas é eu muito imagino fácil. a química, assim. É muito fácil Né? e é muito essa coisa do tipo assim, então, não tá ganhando peso, vamos complementar. E raramente eu escuto informação, porque assim, aqui o acompanhamento dessa pesagem inicial são com as enfermeiras, deixa eu fazer um posto de saúde, né? Elas raramente orientam fazer a ordenha e oferecer o próprio leite. Já a conduta já é ir Infelizmente, direto para a né? fórmula e não Isso, estimular essa mãe nessa produção. isso. E Mesmo as passa. enfermeiras, né? Porque aqui no Brasil, assim, o que a gente tem visto é que as enfermeiras orientam extrair esse leite, complementar com o leite, a maioria, pelo menos. Principalmente se forem consultoras de amamentação. Ou a favor da amamentação, se tiverem alguma instrução a respeito.
mas infelizmente, se forem, né, de outra área, vão simplesmente prescrever essa fórmula aí SOS. E como a colega falou, esse SOS de SOS para quem, a fórmula é muito mais para acalmar a mãe do que para acalmar o bebê, porque esse bebê nem sempre chora por fome, a gente sabe por isso, né? Sim. Muito disso, que ele precisa desse pele a pele, desse colo, desse peito para se acalmar. E a gente já entra na chupeta também, no uso da chupeta, porque a chupeta é muito mais para acalmar os pais do que para acalmar os bebês, né? Então, assim, o bebê, ele não tem essa capacidade de autorregulação ainda, ele precisa da mãe para isso, mas, infelizmente, a mãe acaba desesperando e recorrendo à chupeta. Ou simplesmente não se informam antes e já levam a chupeta para a maternidade. E quando a gente fala isso, a gente não está julgando quem faz isso. Exato. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu comprei uma chupeta importada na época, eu mandei trazer lá, porque era que mais se assemelhava ao peito, não sei o quê. E aí, a minha amamentação com 4 meses foi por água abaixo. Então, com 50 dias de vida, e hoje a gente sabe que no Brasil, a média de amamentação exclusiva são 50 dias. E eu estou bem na média, por exemplo, porque eu amamentei exclusivamente por 50 dias. Com 50 dias de vida, eu dei a primeira mamadeira para o meu filho, porque eu não tinha orientação, né? E quando eu cheguei na pediatra do meu filho, falando para ela que eu não estava conseguindo amamentar, eu estava com seios machucados por 50 dias, e o que ela falou para mim? Da fórmula, né? Fazer o quê? Da fórmula. Eu não tive orientação, ela não tinha uma orientação para me passar sobre o manejo da amamentação, sobre o porquê esse mamilo poderia estar ferido por tanto tempo, e acabou que foi bem na média mesmo. E então eu falo por mim, sempre eu falo para as minhas clientes, isso tudo que eu falo para vocês é sem julgamento, porque eu passei por tudo que vocês estão passando. Sim. Acredito que Falta nós, né? falta muita informação, né? E eu acho que a melhor alternativa que a gente tem é passar a informação, e a gente sabe que cada família tem seu contexto. Eu acho que isso traz muito do que a gente perguntou aqui no início, porque só a gente sabe do contexto em que a gente está envolvido, mas é libertador eu fazer uma escolha sabendo quais são os prós e contras. Eu acho que é isso que a gente não recebe, né? Eu não recebo a fórmula SOS com prós e contras e por que, em que momento eu devo escolher. Não, eu só recebo. E aí eu fico com aquela informação, eu não recebo a informação de que meu bebê na primeira semana ele vai chorar muito, né? Talvez no primeiro mês ele continue chorando muito, e isso não necessariamente é fome. Então ninguém me diz coisas que são tão básicas, né? E acham que a mulher já tem que saber e que ela É o instinto materno, né? Então, assim, eu acabo olhando para aquilo e faço o quê, sabe? E se ele tá chorando e eu não sei que chorar é normal e eu posso achar outras alternativas, eu não sei que nem sempre é fome, então o que que eu faço? Se tá todo mundo no meu ouvido falando que ele vai morrer de fome. Então, assim, eu acho que é muito do contexto e a gente entender a importância de se informar, né? A importância de saber que ele também nesses primeiros dias e meses, ele vai mamar mais, entender o que é colostro, entender o que não é, entender que talvez ele demore, entende? Então, assim, que tipo de parto eu tive, por que ele vai demorar? Eu acho que muitas coisas são muito soltas, né? Até E aí conhecer a o gente próprio acaba... corpo, né, Letícia? Assim, a gente, assim, quantas mulheres não conhecem o próprio corpo? E Exato. assim, eu não tô, quando eu digo isso, eu falo de mulheres que a gente espera que conhecessem melhor o corpo, mulheres formadas com bacharelado em área da saúde, né? Que você espera, assim, não conhecem o funcionamento do próprio corpo. Então, se a Sim. gente não sabe como o nosso próprio corpo funciona, como é que a gente sabe que aquilo é normal ou não é? Né? E Mulheres que isso, não são mãe pela primeira vez, né? Já é a segunda ou a terceira. isso. Porque não conhece como é que o corpo funciona. Durante o pré-natal, não faz parte do pré-natal
contar como o teu corpo funciona, como é que é essa produção de leite, o que que faz o leite aumentar, o que que faz o leite diminuir, sabe? Assim, o que que reflete. Não faz parte desse ensinamento na obstetrícia, entende? Sim, Aham. Então, assim, até mesmo, gente, quantas mulheres não sabem como vão em período fértil? Vamos ser bem claras. Não sabem quando é período não fértil. sabe. Então, se na ginecologia elas já tem essa dificuldade de entender quando elas vão engravidar, que sai entender como é produzido o leite. Sim, Sim, sim. isso é muito real. A gente recebe Né? Então, diversas clientes justamente com essa falta de informação como um todo, né? De lá de trás. E aí a gente vem construindo esse cuidado juntas, igual a Letícia falou, com relação a isso, assim, com essa família, a gente está adentrando nesse lar, como é esse lar, como as informações são recebidas ali. isso. Nos nossos encontros a gente sempre pede que estejam presentes, né? As pessoas que vão oferecer esse apoio, quem são essas pessoas? Elas precisam estar juntas, porque de nada vale a gente ficar lá 2, às vezes 3 horas na casa do cliente, É, né? porque Conversando, 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 e só ela ali. Aí chega a rede, essa criança tá chorando muito. Isso é fome, porque é mamadeira. para Pra falar que do esse corpo da trabalho mulher, todo? né? A mulher não conhece, assim, falar sobre o corpo da mulher, falar sobre sexualidade, né? Falar sobre Sim. é um tabu. Então, faz sentido historicamente que a gente não também somente não sabe do corpo deles, mas enfim, mas a gente, né, que é o ser que vai gerar e vai amamentar, que deveria Uhum. entender muito bem o que está acontecendo com o nosso próprio corpo, a gente não sabe, É né? aquele Realmente. básico assim do quantas vezes por dia você olha para o seu seio? Começa aí, né? Uma das coisas, né, com relação assim direta com a amamentação mesmo. Quantas vezes por dia você olha seu seio? Quantas vezes por dia ele é tocado por você ou por outra pessoa? E aí, ao longo dessa amamentação, vem um ser que a cada, às vezes, 30 minutos, a cada 1 hora, vai estar ali em contato direto com você durante o dia inteiro. Como que é essa relação, esse sentir Isso. físico mesmo, né? E até emocional. Porque é uma Sim, coisa que a gente está falando só do fisiológico, mas e o emocional, né? E se as pessoas não têm relação tão boa com o corpo? É se relacionar com o corpo de uma forma que nunca houve uma relação, né? Uma relação completamente uhum, diferente. No mesmo que você se toque, que você olha para o seu corpo, quando você amamenta, você lida com o seu corpo de uma forma muito diferente. E isso, sim, claro que mexe Exatamente. emocionalmente, né? E é bem isso, né? Quando faz a consulta pré-natal, a gente já consegue entender um pouco por onde pode passar essas dificuldades dessas pessoas, né? E às vezes com muito jeito, com muita delicadeza, vale a pena sugerir uma ajuda profissional, sabe? Eu digo, de uma psicóloga mesmo, de um sim, acompanhamento sim. terapêutico. E muitas vezes quando eu falo sobre isso, as pessoas logo associam a pessoas que sofreram questões negativas com seus corpos. Mas não, apenas pode ser que você não Não. se relacionou com ele, você não Nem sabe. Aham, E quando você sempre. aham. entra em contato com essa relação, você se assusta. Então tá tudo bem a gente precisar de um acompanhamento para se entender, né? E entender o próprio corpo, né? Eu acho que amamentar é muito Realmente. complexo. Ele é É bem fisiológico, ele é complexo. social, ele é psicológico, sabe? Amamentar não é É, só dar o leite na mama, é Exatamente. muito mais. É Sim. muito mais que Acho isso. que todo E mundo sem tinha que ter. apoio, e sem apoio, a mulher realmente não consegue, né? Então, acho muito importante a gente frisar aí o acompanhamento do parceiro, né? Nas consultas. E se a mulher entender que esse obstetra aí, eu sempre falo, você tem que amar esse obstetra. Você tem que se sentir segura com ele, porque ele vai trazer a vida do seu filho, né? Ele vai cuidar de você e ele vai te passar informações necessárias para o seu pós-parto. Se é um profissional que não passa informações sobre o seu pós-parto, ele só está ali, tirou o neném e tchau, não é um profissional legal, né? Então, sem ter esse contato direto, e se não for com um obstetra, que seja com a doula, com a consultora de amamentação, com a enfermeira obstetra. Então, assim, precisa realmente desse apoio profissional, já que o apoio em casa é um pouco mais diferente, né? Existe menos,
menos informações relacionadas à amamentação, né? Tem homem que nunca segurou um bebê, tem mulheres que eu atendo que nunca seguraram um bebê no colo. Como é que essa mulher vai saber amamentar? Como é que essa mulher vai saber cuidar de um bebê, Mas, ô né? E Mari, para é a mim, raridade, né? Raras as pessoas na nossa sociedade, aham, a gente não tá educado para estar junto da puérpera, aham. né? Então, Então, assim, eu fui criada no interior de Goiás. Então, para mim, era comum, desde criança, ver mulheres no puerpério, ver mulheres na igreja amamentando, ver mulheres, né, tinha o cantinho lá do berçário que elas preferiam ir para amamentar, mas as vizinhas todas, a gente ia lá, tinha rede de apoio e tal. E aqui em Goiânia, em cidades grandes, a gente se depara com pessoas que vieram de fora e é só o casal e eles não têm rede de apoio nenhuma aqui, né? Ou que cresceram aqui e não têm esse acesso, porque aqui eu não sei o nome das minhas vizinhas. E isso é muito complexo, né? No interior, às vezes, as taxas de amamentação possam até ser maiores por conta dessa rede de apoio, né? Por conta de você conhecer ali todo mundo. Mas quando você se depara numa cidade, né, com um grande número de pessoas que as pessoas não se conhecem aqui, aí a gente vê isso, que as pessoas têm essa certa dificuldade, nunca pegaram um bebê, nunca trocaram uma fralda. Eu com 10 anos eu cuidava de um bebê, né? Não conseguia amamentar porque eu não sabia, mas o resto eu sabia fazer. E hoje em dia a gente se depara realmente com isso. E é assim, eu sempre falo, viu a importância de brincar de boneca, né? Quando a gente faz os cursos, eu brinco com os pais também. É muito importante o menino brincar de boneca também, porque não sabe nem pegar o filho, né? Verdade. Sim, muito bom. E aí, passando um pouquinho para o próximo tópico, esse rendeu, né, gente? Nos casos em que essa pessoa, né, não consegue amamentar, tem alguma dica para ela lidar com esse sentimento, com toda essa confusão, né, que vai surgir emocionalmente, lidar também um pouquinho com a pressão que chega em cima dela, né? Porque foi o que a Mari comentou. A partir do momento em que ela está grávida, já é intuído que ela tem que amamentar, né? Mas na hora que ela realmente tem que amamentar, é muito difícil que alguém esteja ali para apoiar. Então fica aí essa balança totalmente desequilibrada. E aí, quando ela se vê sem conseguir, né, continuar, não sei se vocês têm alguma dica para compartilhar. Esse momento é muito frustrante mesmo para diversas, não só para as mulheres, mas para as famílias também. Tem muitas famílias que mesmo é, com esse objetivo de estar amamentando, né, do bebê estar ao seio e não numa mamadeira, também ficam muito frustradas quando chega esse momento e se dá conta assim, não, olha, não está dando conta. Tipo, estamos fazendo o possível, né? Tem ali o companheiro, a companheira junto ali, auxiliando nesse processo e tudo mais, e mesmo assim, com isso tudo, não consegue dar conta. E tá tudo bem não dar conta. Eu sempre falo isso, assim, nos lares que eu chego, gente, tá tudo bem não dar conta, tá tudo bem não conseguir. A gente está aqui justamente para isso, para auxiliar. Acho que o primeiro passo é esse, buscar ajuda. Você não precisa passar pelas decepções, pelas frustrações, pelas tentativas e erros sozinho. Você pode sim ter uma rede de profissionais que apoiem você ao longo desse processo. Desde as enfermeiras obstetras, né, as consultoras de amamentação, os psicólogos, tem diversos psicólogos nesse sentido que têm mais esse olhar para o puerpério, para esse momento do puerpério, que muitas vezes eu sinto assim, as mães precisam conversar. E aí eu falo da minha vivência pessoal. Muitas vezes o puerpério para mim era sofrido porque eu só falava a língua de bebê. Então eu ficava sozinha com meu bebê para cima e para baixo, e ele chora e eu choro junto, e ele chora e eu choro junto. Que é justamente aquele momento assim, todo mundo desapareceu, né? A gente vai tendo que se entender com aquele momento.
Então, é isso, assim, as pessoas não estão habituadas a estar no lar, né, de uma puérpera, né, chegar de uma maneira que você possa estar auxiliando aquele ambiente, não sendo invasor daquele ambiente, né, não sendo mais uma pessoa que vai vir para estressar aquele ambiente, né, assim, com infinitas opiniões e tudo mais, mas chega lá, leva um presente para essa mãe, não sei o que eu dou para ela, dá uma massagem, gente. Dá um suporte, assim, contrata uma manicure, com certeza ela já está há muito tempo lá sem cuidar dela mesma, né, sem olhar para ela mesma, nem está se ligando nisso. Então, pequenas coisas, né? Leva uma quentinha para ela, uma comida diferente que você sabe que ela gosta. Coisas do dia a dia que ela, aos poucos, ao longo desse puerpério, ela vai perdendo. E eu acho que esses fatores também vão trazendo pontos positivos para que essa mulher sinta realmente assim essa segurança, essa tranquilidade. Não, acho que dá para tentar novamente. Vamos tentar, vamos estimular, né? E aí vem a questão do profissional, tá ali auxiliando ela a estimular novamente, a oferecer aquele seio, passar por aquele processo e não estar sozinha. Acho que esse é o ponto, assim, não esteja sozinha, não precisa. Não precisa dar conta de tudo. E eu acho que é Exatamente. importante também ter ter consultoras que não sejam militantes, que Com sejam certeza. éticas nesse Sim, momento, porque sim. às vezes é muito difícil. Assim, vamos ser honestas, no Brasil a gente não tem uma Uhum. regulamentação da profissão, né? E isso, claro, faz muita diferença, não ter uma regulamentação. A gente sabe que existem consultoras, sabe, não são parentes, que falam contra o desmame. Sim, tipo, a gente não tem que falar sobre o desmame. Sim, o desmame faz parte do processo, né? Tudo que começa tem uma Uhum. história e termina, né? E o desmame é o fim da história. Então, isso é trabalhar livre de julgamento, né? Sim. Então, é conseguir ter uma profissional que te acolha livre de julgamento, porque já é muito difícil você ter que entrar em contato, né, com a sua frustração de não conseguir amamentar, e ainda ter um profissional que não está ali para te apoiar nesse momento, porque às vezes tá muito difícil amamentar, né? Tá com uma dificuldade que a gente não importa nesse momento, e a pessoa fala assim, eu não Uhum. quero mais. Para mim chega. E a gente está aqui para Chegou no isso. limite dela, E a né? gente É. está Eu aqui, como eu tô sempre aqui para isso, falo, né? Para apoiar é, esse momento, para poder ouvir né, esse momento e dar uhum, alternativas, assim, tá bom, não, ó, a gente tem essas outras possibilidades para alimentar o seu Isso. bebê. O que que a gente é. pode Eu fazer, sempre falo do né? limite. O limite da puérpera, o limite da mãe é dela. Não é da mãe dela, não é do pai do bebê, não é da amiga, da vizinha, nem da consultora. O limite é Uhum. dela. Então, quando você achar que você chegou no seu limite, peraí, eu vou repensar o que eu estou fazendo, né? E eu vou até o meu limite. Se depois do meu limite eu conseguir descansar e retomar essas tentativas, tudo bem, ok, eu estou aqui para te ajudar. Mas vai dentro do seu limite, porque quando a gente ultrapassa os nossos limites, né, a gente cria problemas que às vezes nem existem, né? Porque não é porque eu não consegui amamentar que eu amo menos meu filho, né? Uhum. Tem esse negócio, o menos mãe, É, menos né? Eu mãe, não sou né? menos mãe porque eu não consegui amamentar o meu filho, porque, se não deu às vezes para amamentar o seio, esse bebezinho aí, consegue ordenhar e oferecer que seja mamadeira? Então, assim, a gente tem que realmente, o que você falou, dar possibilidades para essa mãe, oferecer todas as possibilidades, né? Dentro do que ela pode, dentro dos limites dela, porque tem mãe que não vai conseguir ali, né? Já tem mais um ou dois filhos para cuidar, e, enfim, todas as demandas da casa, e que ela está exausta, ela não vai conseguir nem ordenhar, e paciência, né? Cada um Então, sabe qual é o saber seu que a processo de gente não é alimentação, né? obrigada, saber que a gente não é obrigada a nada, liberta a gente de muita coisa, né?
E para cada uma, a amamentação é sucesso de alguma forma diferente, né? Para uma é sucesso amamentar durante 2 anos, para uma amamentar 40, 50 dias, porque é média. Então, assim, depende, né? A gente está ali para acolher. Uhum. E eu acho que quando essa expectativa, né, do desejo, da meta, do sucesso de amamentação não é atingido pela mulher, eu acho que um profissional adequado, uma consultora consiga acolher. E eu sempre sou muito a favor de um acompanhamento psicoterápico, sabe? Eu acho que Uhum. Sim, ajuda muito a gente desfazer alguns nós da nossa vida. Eu acho que ajuda sim. bastante. É uma pergunta assim muito comum, né? Quando a gente está na casa dessa família e tudo mais, e aí eles geralmente é o pai que pergunta, ou a avó já fica assim numa distância um pouco maior, ela fica mais observando, assim, a gente que tem que incluir ela naquele cuidado, que inicialmente tem uma dificuldade ali dessas avós se aproximarem, tipo, quem é essa que veio aqui opinar, né? Sendo que eu tenho os meus saberes, né? E aí as avós são sempre muito Intrusa. bem-vindas, mas tem esse distanciamento, assim. E os pais geralmente ficam muito preocupados e aí ficam nessa questão, né? Vão vendo ali todo o processo, a gente tentando auxiliar em todo aquele processo, e aí sempre perguntam, mas até quando que ela tem que amamentar? Até quando que meu bebê tem que ficar ali sugando, não sei o que mais? Aí a gente já vai para o outro aspecto, que é justamente esse, né? Mas até quando ela quer? Até quando isso vai ser prazeroso? Porque é isso, é a questão do limite. A gente vem com as recomendações, né? Então vamos lá, amamentação exclusiva até os 6 meses, ok, livre demanda, ok. Então a gente tem as recomendações ali até os 2 anos, mas dentro disso, como é que está sendo essa experiência para aquela mulher, para aquele bebê? A partir do momento que se torna dolorido, sofrido, né? Você já quer pegar, você já pega aquele bebê já, ai, pelo amor de Deus. Não faz muito sentido, assim, realmente Não faz é sentido importante esse nenhum. suporte, né? É importante esse suporte, tanto de consultoria, né, da amamentação, voltada para a amamentação no sentido de saber os aspectos, o que está acontecendo ali, que muitas vezes também essa desistência se dá por conta de uma falta de rede de apoio que realmente apoia a amamentação, né, bebê no seio e não na mamadeira e não em outras com outras questões, apesar da gente ter várias formas disso acontecer e manter a amamentação, mas assim, aquela família que realmente apoia e acredita no funcionamento do corpo daquela mulher, porque aquela mulher muitas vezes ela já é desacreditada desde o momento do parto. Como que foi aquele parto? Ah, foi uma cesárea? Ah, foi parto vaginal? Foi um parto respeitoso? Não foi um parto respeitoso? Independente da via de parto, ela tem direito sobre a escolha dela. Só que já vem aquela, né? Vem as culpas, né? Ao longo desse processo aí. Então, Então, e sabe o que eu acho amamentar é legal, para ser. Mari? Quando o casal consegue se alinhar na gestação Uhum. ainda. Porque aí eu acho Isso, que é importante a gente está falando dessas coisas já da criança isso. nascida, mas quando você consegue fazer essa preparação da amamentação e você junta a família, ou que seja só o casal ou uma rede maior, né, quando as avós entram, e fazer essa pergunta Sim, bem simples: qual é a meta? O que que vocês consideram que é sucesso na exato. amamentação para esse bebê? Porque Uhum. às vezes a mulher tem uma ideia, a avó tem outra, e essas pessoas nunca se falaram sobre isso. E aí, quando chega a Exato. criança, cada um tem uma expectativa diferente. Ou até mesmo, de repente, a pessoa que, né, o companheiro ou a companheira que não vai amamentar, imagina que a amamentação é uma coisa regrada. Ah, acontece só a cada 3 horas. Então, a cada Uhum. 3, eu só vou perder o meu companheiro, né, que está amamentando a cada 3 horas. O resto do tempo ele é meu. Então, Sim, assim, eu acho que sim. a preparação para a amamentação passa por isso também. A gente entender o que que a família está esperando desse processo. O que que vocês entendem que vai Quais ser as esse processo? expectativas, né? O Porque as pessoas não que se que é falam sobre isso, amamentar, né? né? Então, eu acho que na consulta né, pré-natal, né, gestacional para amamentação, eu acho que é muito legal a gente alinhar as expectativas da família em relação ao Sempre. processo. Exatamente. Porque aí já começa a ter mais abertura também, né? Até para essa pessoa que vai amamentar poder falar mais sobre o que ela deseja. Porque às vezes nessa relação não é uma coisa habitual e a gente já dá essa E abertura para o começar. que ela deseja e o que ela está sentindo também, né? Porque Isso. assim, desejar amamentar, eu desejei amamentar, eu falava, eu quero amamentar meu filho até quando ele quiser. E quando eu vi que eu consegui
só 50 dias, e eu não tinha ninguém para falar sobre isso, porque para todo mundo estava tudo bem eu amamentar 10 ou 20 dias, porque eu nunca falei sobre isso. Então, talvez se eu tivesse falado antes, como você falou, eu teria tido mais apoio da minha família, né? E das pessoas que me cercavam e tudo mais. E eu iria conseguir falar abertamente. Então, eu vivi, né, essa angústia de um desmame precoce sozinha, né? E isso desencadeou coisas em mim que eu não achei que iriam desencadear. Então, assim, foi sofrido para mim parar de amamentar. E, ao mesmo tempo, foi libertador, porque a dor que eu sentia, eu já sentia antes meu filho chegar no meu colo. Eu me recolhia, eu ficava assim, ó. Porque a hora que meu filho chorava, eu sabia que eu ia sentir muita dor, né? Então, quando a mulher alinha essas expectativas e quando na consulta de pré-natal de amamentação a gente explica até onde essa dor, né, esse desconforto é normal, que só no início é normal, que depois se você vê que essa mulher, essa mãe está de alguma forma sofrendo, né, ou angustiada ou com mamilos machucados mesmo, quando a gente alinha isso com o companheiro abre, né, uma caixinha lá que ele nem sabia que existia, de cuidado maior para essa mulher e consegue auxiliar. E aí pode ser que o desenrolar da amamentação seja outro, né? E aí a Mari comentou um pouco sobre dor, né, de ser doído, e você também, as duas Maris no caso. A Mari Santana está comentando sobre a dor dela. E aí a gente tem uma dúvida aqui, né, se amamentar é para ser doído, né, ou se quando dói é porque tem um problema a ser resolvido. E aí queria que vocês contassem um pouquinho sobre esse mito, né, porque muitas vezes a gente escuta que é para doer mesmo e é para aguentar. E Aguenta que vai passar, né? Exato. Aguenta até calejar, né? Até calejar, isso aí. Assim, Morde até calejar. Exato. Gente, dói meu coração, porque não precisa ser sofrido, né? Não precisa ser Você sofrido. dói A quase meu amamentação, útero ela tem quando que alguém ser... fala isso. Sabe, dói o peito, dói o útero. Ai, gente, que horror, não. Vai além do coração. Vai, nossa, gente, dói tudo. É realmente muito triste. E principalmente, muitas vezes a gente vai atender essas mulheres e tem outras mulheres lá que falam assim, mas aí tem que calejar, né? Aí até a gente explicar o beabá, mas a gente explica com todo amor, todo carinho, com todo respeito, né? Dentro dessa família que a gente é só uma profissional ali e que esse processo não tem que ser dolorido. Às vezes tem um desconforto no início, até ajustar a pega, às vezes é um bebê que tem um freio curto ali, que precisa, né, até às vezes de uma cirurgia, é um bebê que precisa de um acompanhamento com um osteopata, com um fisioterapeuta, né? Então, assim, tem uma série de questões que precisam ser avaliadas para saber por que essa mãe está sentindo dor. E depois que a gente faz o ajuste da pega e resolve todas essas questões, essa dor ela tem que subir e a amamentar começa a ser prazeroso. Se não está sendo prazeroso, se continua com dor, ainda tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, jamais amamentar precisa ser dolorido, nem fisicamente e nem psicologicamente também, né? Voltando ao que eu tinha feito uma observação com relação à questão do toque do próprio seio, né? Essa questão da sensibilidade. Ao longo do dia, quantas vezes esse seio é tocado, né? Então, naturalmente, essa pele vai estar mais sensível, tem saliva, tem língua. Então, é um lugar que era antes sequinho e agora tem um monte de secreção, né? O leite é a secreção, então tem a boca do bebê, tem a saliva e aquele ambiente vai ficar mais tempo úmido. E aí a gente já fala logo, não use concha, não é a solução, que só aumenta a umidificação naquele local e tudo mais. Até isso aí, já mostra, já mostra. Isso aqui, gente, não. Não.
Eu e a Thaís, a Estou gente fora. a gente só trouxe aqui, a gente só trouxe para mostrar que não tem isso aqui. Joga fora. Não precisa. Joga. Não, você não precisa disso. Porque Eu justamente brinco, faz às vezes esse eu falo assim, processo. posso jogar pela janela? Quando eu Isso vejo, aí. posso jogar pela janela? Isso aí. Não é recomendado. É bom que é Ela fala menos assim, um. ganhei de uma amiga. Ai, Menos que um. fofa, pode dar, né, na Ah, gaveta. Não vai usar. não Hoje vai. eu entreguei um presente, tem amigas e amigas, né? E Mas hoje eu às vezes amiga entreguei não guarda as boas um intenções. Eu presente, conheço amigas que não faz guardam o as boas presente, intenções, né? Você fica com uma dó, assim, tipo, puxa. mas hoje eu entreguei um presente que, sim, faz meu coração se alegrar cada vez que eu entrego um presente, que é uma consultoria de amamentação. Então, assim, que tenhamos mais amigas que deem esse tipo de presente. Sim. Então, foi uma amiga que ofereceu para outra, olha, Mariana, eu te acompanho e eu quero dar para minha amiga que mora em Goiânia uma consultoria de amamentação, Pré-natal? 2 visitas. Não, depois que ela ganhar, já vem o bebê semana que vem. Então, assim, ela preferiu que já fosse a maternidade, mas eu deixei a escolha dela, né? Mas, enfim, que tenhamos mais amigas, assim, que apoiam a amamentação. Você quer ver sua amiga amamentando, né? Então, vamos procurar o que é legal de oferecer para essa mãe dentro do que proporciona uma amamentação saudável, uma amamentação sem dor e tudo mais, né? Então, uma consultoria de amamentação é uma coisa legal para se dar de presente. Sim. Sim, a Luciara colocou aqui nos comentários, quando o problema já está instalado, o que fazer para não ter dor? Consultoria. Para a gente conseguir avaliar qual é o problema, né? Tem tantas mil Tem tantos possibilidades. problemas. E aí, uma consultoria dá para gente avaliar, né? A gente consegue dizer melhor qual é o problema e como ajustar aquele problema para não ter dor. Parece horrível, né? Parece marqueteira, né? Mas não é. Porque assim, é porque é com consultoria, é avaliando o problema, a pega, o conjunto todo, né? A dupla toda, a gente consegue entender onde é que está o problema, né? E poder ajudar a trocar essa coisa. Porque senão a gente começa a chutar, dar tiro no escuro, né? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, outro. Mas, enfim, muitas E vezes uma as dores estão associadas outra, à pega. E aí, ver onde é que essa pega tá errada, né? uma outra alternativa também, né? Que aí temos o nosso SUS maravilhoso, apesar de diversas questões Os nesse bancos, né? momento. Temos os bancos de leite, né? Os bancos de leite têm excelentes profissionais Isso. também para poderem estar dando esse suporte para as pessoas que têm uma restrição aí no sentido de possibilidade financeira. É muito Assim, válido ir. E mesmo quem pode estar pagando por uma consultora, faça esse trabalho em conjunto, sabe? O banco de leite, eles têm diversos formatos de apoio ali, principalmente esse apoio emergencial, ainda que você depois precise de uma consultoria para dar continuidade, por exemplo, no celular, né, que é diferente. E tem a questão também da doação, né, para os bancos de leite e tudo mais. mas não, quando eu Então, digo consultor, é procurar uma profissional que possa te ajudar, né? Tipo, ou no sim, posto, sim. ou até mesmo no posto de saúde. Quando é muito no recente, né? Quando é RN, você pode voltar para a maternidade que você teve o bebê para procurar assistência. Enfim, é Uhum. procurar uma assistência profissional, né? Porque sem assistência profissional não tem como ter uma ajuda, uma resolução da dor, porque não é uma mágica, né? E uma coisa que eu achei Aqui interessante no que a Brasil, Mari Barra falou que era do negócio do calejar o peito, e aí me fez lembrar das coisas que as pessoas falam para preparação das mamas, tipo, de Os passar mitos, né? bucha para calejar e tomar Deus sol me e tudo livre. isso, assim, é mentira, gente. Não façam. Mentira, Porque cara. É assim, mentira. Não vai mentira, tira calejar. nada. Vai só machucar você. Você vai ficar sofrida lá passando na tua bucha com dor e não vai Só vai ajudar. sofrer antes. Vai Calejando sofrer por emocional. antecedentes. Porque assim, Ainda pode se machucar, né? eu penso Seriamente. assim, se vai machucar, que o bebê machuque, Deus me livre, para que você mesmo se mutilar, né? Porque daí, se o bebê machuca, a gente sabe que tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Mas tem uma mama ali que já vem sendo, né, esfolada desde do pré-parto, né? Como que a gente vai saber de onde que veio essa fissura aí?
né? Tem toda essa questão também, né? Sim. Se a pessoa usou concha, esse ambiente já ficou úmido, já criou uma candidíase ali, como que a gente vai saber como que surgiu essa fissura, essa ferida que não sara? Então, assim, preparar o peito, na verdade, se preparar para amamentar, na verdade, é buscar informações de qualidade, né? Para amamentar de forma que não venha a sofrer. Achei que Quase era me só a minha boicotei que aqui, estava gente. Voltou. caindo. Quase me boicotei, derrubei tudo aqui. Desculpa. Momento sério, fazendo eu caindo. Eu tô Emoções. segurando a minha aqui, que meus... Aí, ó. Não tá Bem E aguentando. aí, trapalhona. gente, pra gente, rendeu tudo muito. Nossa, falei até errado. Todos os assuntos renderam muito. E aí, só pra gente ir encerrando, queria falar um pouco de mitos e verdades, né? Que a Mari. Ah, meu Deus, hoje eu tô. A Mari, que A é a Carol Carol. comentou sobre os mitos, né, de calejar o peito. E aí hoje a gente sabe que tem muita informação rodando, informações que nem sempre são verdadeiras. E aí, qual seria a melhor maneira de identificar se essa informação sobre a amamentação é verdadeira ou falsa? Qual a dica Assim, vou final? começar, né? Depois vocês complementam. Primeiro, saber que nem tudo que serve para mim serve para minha colega, né? Isso serve em tudo na vida, né? Se automedicar, passar pomada e tudo mais. Então, quando a gente fala de rede social, a gente tem ali um ambiente aberto, onde todo mundo fala o que quer, quando quer. E o que eu sempre falo é, quem você está seguindo nas redes sociais? Ela é blogueira, ela é mãe e ela ganhou um kit lá da tal marca. E essa marca deu uma pomadinha para ela ir se preparando durante a amamentação. E aí, ou então a pediatra deu uma amostra dessa pomadinha para ela já ir se preparando durante a amamentação, né? Então, nem tudo que a gente fala é mito, nem tudo atrapalha, mas o que serve para uma pessoa não serve para outra, né? Mas existem muitos mitos que precisam ser quebrados, por exemplo, sei lá, o bebê tem que mamar 15 minutos em cada peito, né? Então, esses dias eu vi uma pessoa que tem uma rede social de peso falando isso e eu não me aguentei, eu comentei, eu falei, essa informação é ultrapassada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gestante, as mães têm que tomar muito cuidado com quem elas seguem nas redes sociais para que isso não interfira na alimentação delas. Então, quem eu vou seguir? Eu quero amamentar, então eu vou seguir profissionais que eu vejo que estão atualizados, porque a blogueira pode ter ali por trás, né, Então, isso dinheiro me fez lembrar envolvido. uma coisa, Mari. Tem algumas influenciadoras que elas hoje em dia comentam que elas têm consultoria de amamentação. E aí fazem, não sei se é publi ou se não, enfim, Uhum. falam da consultora que acompanhou, da equipe de consultoras que acompanhou. E aí passa um tempo, elas começam a comentar coisas sobre a amamentação, como por exemplo, o meu bebê não quis mais meu peito com 4 meses, ele não quer mais Meu mamar. leite secou. E aí você que é profissional já viu que aquela criança está usando uma chupeta o tempo todo. Uhum. E aí eu acho que é muito complicado também, porque a pessoa que é leiga tá acompanhando essa influenciadora que, poxa, ela teve uma consultoria de amamentação. E Exatamente. aí você vê o bebê tá usando a chupeta. Então você pensa, poxa, mas se a menina teve uma consultora, o bebê tá usando a chupeta, então eu também vou usar a chupeta no meu filho. Qual é o problema de eu usar? Aí ela vai dizer, meu leite secou com 4 meses, meu filho não quer mais mamar, enfim, com 4 meses, fica assim, gente. Pô, você é da blogueira, né? Você é da influenciadora, que teve consultora, parou de amamentar com 4 meses, então tá tudo bem se eu parar de amamentar com 3 meses sem consultora, Ah, entende? Realmente, eu acho que essa questão. Eu não tinha pensado nessa coisa, mas quando você começou a falar das influenciadoras, realmente me veio essas questões todas. Desse cuidado também, até de nós profissionais, quando formos atender outras pessoas que possam ter uma visibilidade
nas redes Na rede sociais, social. sabe? Talvez pensar, será que vale a pena que o nosso nome seja dito por aí? Porque depois, alguma Uhum. informação que ela vem dizer na frente pode ser, Vai tem achar só que uma fui conclusão da eu. cabeça dela. Ou então uma coisa que, como você É. falou, é muito particular para aquela situação. Tipo, ela foi orientada que dar a chupeta não é legal, mas ela optou por dar a chupeta, mas ela não contou isso na rede social. A gente que tá vendo ela Uhum. chupando a É. chupeta, né? Tipo assim, ah, vou dar a chupeta também. Então, acho que também Uhum. serve não só sobre rede social para as pessoas que estão acompanhando, mas para nós profissionais também, a gente pensar muito bem o quanto vale a pena que o nosso nome seja dito por pessoas de grande influência por aí, né? Porque Exatamente. as atitudes dessas pessoas, de novo, são individuais e talvez comprometam o que a gente realmente quis dizer naquele O momento, nosso sabe? trabalho. Aí a É. gente trabalha, trabalha por uma causa e vem uma pessoa que tem um peso e, Eu fiquei pensando ai, muito na é consulta. Nesse complicado. caso que eu tô vendo específico, eu fui muito na consulta. Falei, ai, coitada. Lascou. Se a pessoa tá seguindo essa influenciadora e anotou o nome da consultora, ela tá lascada na vida. Ela perdeu esse Ah, cliente. Perdeu. Esse ela é. não vai ter. Não, Perdeu pra então, demorar aí Ai, 4 tem os gente. outros meses. mitos, aí a gente muda o assunto, assim, aí tem os outros É. mitos. Vamos os outros mitos. Vamos voltar aos mitos. Mitos, ó. Quem tem silicone, né? Tem prótese de silicone, não pode amamentar. Mito, mentira, isso. Talvez precise de uma orientação, de um estímulo maior, mas é isso. Vai de caso a caso, mas é um mito dizer que simplesmente não pode porque operou ali. Da mesma forma, quem fez redução também de mama, essa pessoa também pode amamentar, pode precisar de um auxílio maior, mas também ela pode amamentar. Tamanho do Bico bico, invertido. isso aí, bico invertido, aquele bico que é para dentro, né? Você não vê aquele biquinho pontudinho e é mais para dentro. Ou o bico plano, né? Às vezes ainda não tem o biquinho para fora, mas tem aquele, né? A areola, né? Ela é mais retinha. Então são algumas crenças assim. Tamanho do seio, meu seio é muito grande, meu bebê vai afogar nisso aqui. Como é que eu vou dar de mamar para ele? Também existe suporte para isso. Da mesma forma, peito pequeno, mulheres que quase não têm seio, às vezes é mais retinho, assim, usa aquele sutiã PP. Ela pode amamentar também, não é isso que vai influenciar. Então, alguns mitos que a gente pode ir tirando, assim. Minha mãe não conseguiu Gemelar. amamentar. Isso. Minha mãe não conseguiu amamentar, minha irmã não conseguiu amamentar, não vou conseguir amamentar. Isso vai de caso a caso, a gente tem que avaliar o seu Uhum. caso, o que está Mais acontecendo, um. qual Os era aquela rede ali. freios que estão E bombando saber que cada agora. Os bebê é freios um estão bebê bombando, também, né? né? Porque eu Nem nunca todo vi, freio gente. curto é um freio Olha, problemático. Nem todo freio que foi exatamente, isso é avaliado lá com muito um scorezinho importante. desfavorável é um freio que não é uma língua que não vai funcionar bem. E É. e fica só assim, jogado no ar. Não tem nada na literatura até agora que comprove a prevenção da frenotomia, enfim, em alguns casos duvidosos, não nos casos bem claros, mas enfim. Mas é É, O válido problema pontuar, são assim. realmente os casos duvidosos, né? é, Porque o que eu tenho visto muito aqui são as indicações para essa questão da frenectomia, só que sem o suporte como um todo. Então, só julga lá a língua, acabou. E o resto, né? E É. muitas vezes a gente não tem essa avaliação ali só daquele local, né? Da boca, digamos, né? E de cara, não tô conseguindo amamentar, então com certeza é problema no freio. Com certeza é problema. e é Essa Calma, muito gente. semana eu fiz interessante uma porque quem está consultoria. Desculpa, pode falar. Essa semana eu fiz uma consultoria, anteontem, acho que foi anteontem. Eu fiz uma consultoria que a mãe falou assim: Uai, Mariana, mas eu tô vendo aqui você olhando a boquinha, né, da minha nenê e olhando o meu peito, olhando ela mamar. A menina que fez a frenotomia, ou que fez O a teste. avaliação da língua, não viu meu peito e não viu minha nenê mamar. Então, assim, é um conjunto, É um né? conjunto, é isso. Não, É não é uma exatamente coisa isso. isolada. A Então, gente porque o olha primeiro no peso. teste é só uma avaliação da boca da criança. A Aham. triagem na A maternidade triagem neonatal. é uma triagem, é só avaliar a anatomia daquela língua. Se apresentou, não é isso que diz a legislação? Se apresentou um score Aham. duvidoso, ela vai ser reavaliada em 30 dias. E Uhum. aí, o ideal seria que nesses 30 dias ela tivesse um acompanhamento de consultora, fisioterapeuta, de osteopata, de todo o É, suporte porque até necessário.
para depois a 30 gente dias é chegar. muito tempo, né? Mas então, é, se tem um suporte, a gente tem que ter um tempo de suporte para poder Tem que testar todas as ter. terapias e ver, cara, se realmente é a língua o problema É ou se tem verdade. alguma coisa além, né? Então, assim, a segunda avaliação a gente vai avaliar a dupla, né? A mãe e o bebê. Mas, enfim, o mito não é, só resumindo, né? Não é toda a língua que tem um score duvidoso Tem, ou problema, que é um problema, né? A que é um frase mais problema. maravilhosa é que um problema só é um problema quando ele é um problema. Quando ele é um problema. Exatamente. Muito bom, Exatamente. gente. Estou muito feliz de poder ter conversado com vocês hoje. A gente deixou alguns assuntos de fora, mas que ficam aí para um próximo convite, né? Para a gente discutir. É, acho que todos os temas relacionados à gestação, maternidade, amamentação, sempre rende muito e a gente poderia passar horas aqui conversando. Mas como tem que acabar, eu quero deixar esse espacinho final para vocês se despedirem, falarem, né, das redes sociais de vocês. Quero lembrar todo mundo que está assistindo que os perfis de todas as meninas estão lá na plataforma da Gestar. Se quiserem conhecer mais sobre o trabalho, formação, quais são os serviços que elas oferecem, então acesse o nosso site gestar.com.br e deixar aí o tempinho. Vou começar pela Carol, que foi a última, e aí a gente faz ao contrário para poder Merecido. terminar. Os últimos serão Vai os A lá, terceira primeiros. Mari. Carol. Gente, então assim, eu acho que eu quero agradecer muito a Gestar, porque esses espaços de lives para a gente poder falar sobre amamentação, gestação, é sempre muito importante. Agradecer demais por todo esse suporte aos profissionais e às pessoas que procuram ajuda. A minha rede social é Breastfeeding Connection, ou bota Carolina Moniz Amamentação, que vocês me encontram, que é mais fácil. E acho que é isso, gente. Obrigada pela conversa. É sempre um prazer poder trocar com outros profissionais. É muito legal. Obrigada, Carol. Vamos lá, Mari. Mari 2. Mari Pimentel. Mari. Mari, eu agradeço mais uma vez o convite, foi ótimo trocar com vocês também. As pessoas que tiverem mais dúvidas também podem ir lá visitar nosso Instagram, a gente vai estar ali, podem mandar mensagem, né, pelo direct. Ficou uma dúvida assim assada, vocês podem me auxiliar de alguma forma assim mais pontual, a gente recebe essas mensagens e acolhe muito bem. O meu Instagram pessoal é o EO Mari Pimentel, né? E tem o meu perfil Mari Pimentel, enfermeira obstetra no Gestar. E o meu Instagram de trabalho da minha equipe é @_equipe Novo Ser. E aí vocês vão lá, visita, segue a gente. Tem vários conteúdos lá voltados também para amamentação, para o parto, para os primeiros cuidados com o bebê, e a gente vai trocando. A gente gosta sempre dessas conversas boas. Obrigada, Mari. Bem-vinda novamente. Gostaria de agradecer, né, vocês duas pela troca. Gostaria de agradecer você também pela mediação. Foi muito importante, né, sua participação e que outros encontros como esse aconteçam para que nós possamos, né, disseminar informações de qualidade para essas mulheres. E eu estou aqui à disposição, atendo em Goiânia, cidades vizinhas, como Inhumas, aqui tem muitas cidadezinhas pequenas bem grudadas, né? Então, Inhumas, Trindade, Nova Veneza, então assim, aí a gente vai, né? Onde precisa, e quando não dá para a gente ir, a gente tem uma colega de referência lá, a gente manda, indica também. Então, assim, o meu Instagram é Amamentação Goiânia, mas o nome da minha marca mesmo é Mami Consultoria, MAMY. Qualquer um dos dois que vocês digitarem, vocês vão me encontrar, tá bom? Beijo, beijo para vocês e obrigada. Que bom, gente. Obrigada. Sejam todas muito bem-vindas e espero que a gente possa conversar mais em próximas vezes. E para quem está assistindo, obrigada por ter ficado aqui, compartilhado com a gente um pouquinho desse tempo. Obrigada. Pode falar. Não, obrigada a todas. A gente vê no dia 19, porque no dia 12 é feriado e aí não vai ter live por aqui. Tá bom? Tá certo. Beijo a Beijo. todos. Até a Muito próxima. obrigada. Tchau, Beijo. tchau.